Olá, queridos alunos. Vamos falar nessa aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos iniciar os temas de história que irão cair num concurso da Polícia Militar. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito envolvendo nações europeias e também na América, que ocorreu entre 1914 e 1918. Ela envolveu dois grupos de países aliados, chamados, de um lado, a Tríplice Aliança, envolvendo Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, num primeiro momento. E a Tríplice Entente, envolvendo Inglaterra, França e, num momento posterior, os Estados Unidos. Importante lembrar sobre a Primeira Guerra o conceito de guerra total. Ela é chamada assim pelo historiador Eric Hobsbawm, o que quer dizer uma guerra que mobilizou pela primeira vez todos os recursos naturais, materiais e humanos. Enquanto os homens guerreavam no fronte, mulheres, crianças e idosos executavam tarefas para ajudar no conflito, por exemplo, fabricando armas, trabalhando nos hospitais. Outro conceito importante também, que pode cair na prova, essa guerra ocorreu de duas maneiras. No primeiro momento, como guerra de movimento, onde havia um avanço rápido sobre o território inimigo, e também ocorreu, num segundo momento, como guerra de trincheiras, quando os dois lados escavavam buracos para se defender das balas e dos canhões. Abrigos para se defender. 4 coisas nós devemos lembrar quando estudamos a Primeira Guerra Mundial. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 14 e 1918, no intervalo desse tempo, ocorreu um fato importantíssimo: a Revolução Russa, a Revolução Socialista na Rússia, liderada por Lenin, Stalin e Trotsky. Esse fato vai ser importante lembrar, e depois vai ter influência sobre o nosso próximo assunto, nossa próxima videoaula. Com a Rússia, que era aliada no grupo da Tríplice Entente, abandona o conflito e faz um acordo de paz com a Alemanha, Tratado de Brest-Litovsk, em 1918. Não sei se dá para enxergar aqui, Tratado de Brest-Litovsk. Isso foi importante. Um outro fato importante também, que ocorreu em 1917, foi que a Itália, em desacordo com o seu aliado, a Áustria-Hungria, por motivos de fronteira, também se afasta do grupo da Tríplice Aliança. Na sequência, também, um terceiro fato, em 1917, é a entrada dos Estados Unidos na guerra. A Alemanha, que agora estava quase garantida na sua vitória, com a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917, então passa a ter dificuldades para enfrentar os Estados Unidos, que entrou na guerra porque navios dos Estados Unidos tinham sido afundados. Muito bem, os Estados Unidos estavam abastecendo nos dois lados, com armas, munições e suprimentos. E a partir de então, com esse afundamento dos navios, eles tomam então partido da Tríplice Entente, mudando a sorte da guerra para o lado contra a Alemanha e seus aliados.
E finalmente então a ajuda americana, em consequência disso, com aviões, tanques, né, garantindo então a vitória. Fatos importantes para se lembrar após o final da Primeira Guerra Mundial são o Tratado de Versalhes, que foi assinado na França, que consistiu em declarar a Alemanha como culpada da guerra. Outro ponto importante foi a devolução da Alsácia e Lorena, que a Alemanha tinha anexado em 1871, na Guerra Franco-Prussiana. A Alemanha só podia ter agora um exército até 100 mil homens, e finalmente a Alemanha foi obrigada a indenizar os prejuízos de guerra. Um outro fato importante foi a Liga das Nações, uma organização internacional criada com o objetivo de garantir a paz, que fracassou, porque em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. E finalmente um outro fato importante, o Tratado de Saint-Germain. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Tratado de Saint-Germain, né? Que também tinha o mesmo objetivo de punir os aliados da Tríplice Aliança, agora, né, a Áustria-Hungria, que também foi culpabilizada, sendo obrigada a indenizar, e foi desmembrada. A Áustria-Hungria foi desmembrada e surgiram então novos países: Polônia, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria e Iugoslávia. Bom dia! Então é isso, meus queridos. Na próxima aula nós iremos falar então sobre o surgimento do nazifascismo e a Guerra Fria. Oi!